Na época de Jesus, os fariseus, os doutores da lei, tinham pleno conhecimento das leis de Moisés, dos 10 mandamentos, tinham pleno conhecimento, não é, do Antigo Testamento, das Escrituras, mas, meus queridos, eram muito vaidosos. Eles gostavam dos primeiros lugares, não é? Nos banquetes, nas praças públicas, adoravam ser elogiados pelos homens, usavam longas franjas, faziam de tudo, meus queridos, para aparecer, até ensinavam o povo a seguir as leis de Moisés, a praticar os mandamentos, mas eles mesmos não tomavam uma atitude, colocavam fardos pesados sobre os homens, mas eles mesmos nem com o dedo moviam uma palha sequer. Olha, meus queridos, infelizmente ainda hoje nós encontramos, às vezes dentro da própria igreja, nas outras denominações religiosas, quantos fariseus, quantos hipócritas, quantos que até nos orientam, nos mostram o caminho, nos dão a direção correta, mas eles mesmos não estão vivendo. Olha, meu querido, se você é um católico batizado, se você é um cristão de verdade, mesmo que não seja católico, precisamos ser coerentes com o Evangelho, com a palavra de Deus, nada de vaidade pelo cargo que você assume, às vezes de coordenador de uma catequese, de uma pastoral, de um movimento, nada de vaidade, porque o que Jesus quer de nós é coerência, é falar e agir, é falar e praticar. Olha, antes de comentar aqui o Evangelho, eu gostaria que você desse aí o seu like, se inscrevesse no canal, divulgasse através do WhatsApp, através dos meios de comunicação. Vamos levar esta palavra de Deus àqueles que estão longe dela. Amém? O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas, com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestres. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que serve. Quem se exaltar será humilhado, quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres capazes de compreender que o reino de Deus pertence aos humildes, pertence aos simples, pertence àqueles que, conhecendo a palavra, faz questão de levá-la aos outros sem vaidade, sem querer parecer, sem querer colocar fardos pesados nas costas dos outros, quando muitas vezes nós mesmos não carregamos o nosso fardo. Olha, meu irmão, minha irmã, o Evangelho de hoje nos chama a uma reflexão muito profunda.
Nós não podemos ser incoerentes com a palavra de Deus. Quantas vezes somos aí vaidosos, quantas vezes, né, batemos no peito porque temos uma função importante na igreja, sou um ministro da Eucaristia, sou o coordenador dos ministros, sou o coordenador da catequese, eu conheço muito a palavra, eu conheço muito o Evangelho, eu celebro missa, eu celebro a palavra, eu sou padre, eu sou pastor, na minha igreja vai muita gente. Olha, meu querido irmão, minha querida irmã, ainda hoje, infelizmente, há muitos fariseus. Às vezes na nossa própria igreja, não é? Quantos sacerdotes aí vaidosos, coitados, conhecem a lei, sabem os mandamentos, mas não praticam. Nos ensina, nos exorta, mas eles mesmos estão pisando na bola. Quanto pastor aí, não é? Nas nossas outras igrejas, que conhecem e como conhecem as Escrituras, exorta o povo, chama o povo, mas eles mesmos, queridos, estão querendo ostentação, estão querendo vaidade, estão querendo aparecer. Olha, meu querido irmão, minha querida irmã, nós precisamos ter muito cuidado. Nada de vaidade, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Nós precisamos seguir o Mestre, somos discípulos do Senhor. O Senhor, quando curava, quando libertava, quando ressuscitava Lázaro, ele não se deixou envolver por vaidade nenhuma, muito pelo contrário, se ofereceu na cruz por nós. Se fez homem, já era humilhação, se ofereceu na cruz por nós e ainda pediu perdão pelos nossos pecados. A gente não vê Jesus se exaltando, se vangloriando em lugar nenhum das Escrituras. Por que nós, não é, seremos então vaidosos, queremos os lugares de honra, queremos ser os primeiros, queremos ser os melhores? Olha, meu irmão, minha irmã, o Evangelho vai dizer aqui bem sério no final, bem claro aqui no finalzinho, né? Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que serve. Quem se exaltar será humilhado, quem se humilhar será exaltado. E o Salmo, ele vai dizer: a todos os que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim é que me honra de verdade. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê coragem, que Deus nos dê força para colocar os nossos dons a serviço do Evangelho e de uma forma humilde, simples e sincera. Amém? Que assim seja. Amém. Clique aí no sininho, se inscreva no canal, vamos juntos evangelizar. Eu daqui, você daí. Amém? Que assim seja. Amém.